Graças a paz, África Mundo. Aqui é Gildo Rafael. Está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E para o dia de hoje iremos meditar na paciência de Deus, que é um dos atributos de Deus. Um dos atributos que mostra o caráter do nosso Criador. Lá no livro de Salmos 145, versículo do número 8, diz que misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Veja, parece que a misericórdia está muito mais ligada também à paciência de Deus. Ok? Mas são coisas totalmente diferentes. A paciência tem a ver com longanimidade de Deus. Deus ser longânimo e ser tardio em poder se irar. Como diz aqui, misericordioso e compassivo, são atributos de Deus. Ele é misericordioso, ele é compassivo. O Senhor é tardio em irar-se. Esse tardio em irar-se mostra que é um Deus longânimo. Tardio em irar-se significa que é um Deus paciente. Ok? Então, a misericórdia vê um ser humano, vê um ser pecador como um ser miserável, como um ser infeliz. Ok? Enquanto a paciência de Deus olha o ser humano como um ser criminoso. Ok? Isso é segundo a citação do Stephen. Esse puritano, ele traz a paciência de Deus como olhando para o ser humano como um criminoso. E isso é verdade. Porque a paciência de Deus, ele é Deus deixando o ser humano continuar a pecar, a violar a lei. E quem viola a lei de Deus, quem viola o caráter de Deus, quem abusa da bondade de Deus, é um ser criminoso. Porque ele está violando a lei do Senhor. Está ofendendo o Senhor. Então isso é crime. E por isso que lá vem a paciência de Deus para poder suportar esses tamanhos crimes que o ser humano comete dia após dia, tanto no passado como no presente. Enquanto a misericórdia de Deus olha o ser humano como um ser infeliz e lhe dá pena. Ok? É exatamente isso. Agora, é importante perceber que enquanto que a misericórdia tem pena do ser humano, ok? E na sua infelicidade, a paciência de Deus tolera o pecado que gera, não é? Que influenciou essa infelicidade. Ok? A misericórdia tem pena do ser humano. Okay? Enquanto a paciência tolera o pecado que criou essa infelicidade. Ok? Deus olha para o ser humano infeliz, ok? Enquanto que a paciência tolera o pecado que lhe fez infeliz. Ok? O ser humano é infeliz por causa do seu próprio pecado. E Deus tem misericórdia dele. Okay? Ao invés de Deus puni-lo agora, Deus tem paciência, não é? E espera no momento certo. E mais tarde iremos falar qual será a sentença. Deus tem paciência, mas também tem um outro caráter chamado de ira, a ira de Deus. Ok? A W. Pink, não é? No seu livro Atributos de Deus, quem puder ler em casa, eu recomendo um dos livros de A W. Pink, intitulados Atributos de Deus. Ok? Então, eu recomendo para todo aquele que gosta de ler. São leituras adicionais, não são leituras inspiradas, são leituras que você até pode encontrar erros, mas eu te recomendo que este livro pode ajudar você a compreender mais sobre atributos de Deus, sobre o caráter de Deus. O A.W. Pink é um dos pregadores já falecidos, que na verdade ele trata com detalhe, com muita paciência e com muita... para além de hermenêutica, ele trata de exegese dos textos para poder fazer perceber o caráter de Deus. Então é um dos livros que eu recomendo, Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Agora, é importante nós percebermos a paciência de Deus, ok? A paciência de Deus é o Deus em si, ele
ele não é paciente porque ele sente que tem que ter essa paciência. A paciência é o caráter, faz parte dele. E diferente de nós aprendemos a ser pacientes. Deus não aprende a ser paciente porque Ele é a paciência. Ele em si, essa paciência já faz parte do caráter dele. Por isso que em Naum 1:3 mostra que Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder. É tardio em irar-se, mas grande em poder. Então, o poder que Deus tem de exercer sobre Ele mesmo, Ele tem um poder de exercer sobre Ele mesmo para controlar. Ele controla a si mesmo, para que Ele não possa, para que Ele não pune logo, se calhar, o pecador. Essa é a paciência de Deus. Ele leva Deus a suportar grandes ofensas que todos nós fizemos, sem se vingar imediatamente. É diferente do ser humano. O ser humano, muitas das vezes, ele age por causa de emoções. Deus não age pelas emoções, ele age pelo caráter dele. Então, se ele agir, é que ele decidiu agir usando o outro caráter dele, que é ira dele, justiça dele. Agora, paciência está sempre lá. Paciência está sempre lá. Agora, nós conseguimos ver a paciência de Deus, por exemplo, nos tempos de Noé. Antes de Deus exercer a sua justiça, Deus exerceu a sua paciência nos dias de Noé, antes do dilúvio. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 3:20 e em Gênesis, onde que foram aproximadamente 100 e poucos anos que Deus, pacientemente olhou para o pecado da humanidade e mandou que Noé pudesse fazer uma arca. E as pessoas continuaram insultando a bondade de Deus. Deus fez com que Noé fizesse uma arca, mas ninguém queria ouvir a pregação de Noé. Durante mais ou menos 100 anos, Noé pregando. E 100 e poucos anos, incluindo os dias que estava a chover. Então, mostrando que Deus teve paciência. Esse mostra o tamanho insulto. Veja que um Criador suportar as ofensas diárias de um ser criado. De um ser criado. Então, isso é muito importante. E um dos grandes... o ponto auge da paciência de Deus foi quando o próprio Deus, Criador, envia seu Filho Jesus. Os seres humanos zombaram de Cristo, os seres humanos perseguiram a Cristo, os seres humanos acusaram a Cristo e eles crucificaram a Cristo. E mesmo lá na cruz, eles zombaram dele, que ele podia se salvar como tem salvado os outros, E mostra algum tempinho que Deus queria, Deus querendo mostrar a sua ira, e o próprio Cristo diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Deus teria eliminado todos ao mesmo daquele tempo. Até o próprio Cristo, quando eles vieram para poderem pegar a ele, disse: vocês a quem procuram? Jesus. Ficamos a Jesus. Sou eu. Então, foram 3 vezes eles já caíram, mostrando que é a paciência de Deus que fez com que Deus, o próprio Cristo, pudesse esperar até que os seres humanos, para que os homens pegassem nele, crucificassem, julgassem. O próprio Rei dos Reis, o próprio Juiz dos Juízes, o próprio Soberano, Criador, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, aceitou ser submetido a julgamentos humanos, não é? E conviver com seres humanos, tudo isso por causa da sua paciência. E agora Deus tem pacientado várias vezes, não porque Ele não tem visto os pecados que você comete, não porque Ele não tem visto a maldade dos terroristas em Cabo Delgado. Muito triste, muitas pessoas estão morrendo, estão sofrendo lá, mas Deus tem visto isso e tem sido muito paciente. É paciência de Deus. Muitos de nós, principalmente cristãos, perguntam-se: olha, por que Deus permite, por que Deus deixa pessoas fazendo o que estão a fazer? Estamos a ver guerra na Rússia, entre a Rússia, guerra na Ucrânia, não é? Estamos a ver a guerra lá em Gaza.
o que está acontecendo? Estamos a ver os bandidos, estão ladrões, que são corruptos, tem muitas coisas maléficas acontecendo em todo mundo. Mas por que Deus não elimina com todo mundo ao mesmo tempo, ou porque não elimina com todos esses males? Não, Deus é paciente. E a Bíblia diz que Ele espera que a vontade é que alguns cheguem a arrependimento. Ok? Chega a arrependimento. Ele é muito paciente. Mas fica sabendo, chegará o dia que Ele vai usar da sua ira para justificação. A sua ira para poder julgar, aliás. Então Deus tem sido paciente. Aliás, muitas vezes nós reclamamos que Deus tinha que eliminar X fulano. Deus tinha que fazer... Mas esquecemos que nós merecemos a ira de Deus. Nós merecemos a justiça de Deus. Mas Ele tem sido paciente para conosco. Quantas vezes você já ofendeu Deus? Quantas vezes você, em palavras, em pensamentos e em ações, você já proferiu palavras que ofendem a Deus? A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecamos. Livro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos, a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. Mas Ele tem sido paciente para conosco. Ele tem sido paciente para conosco. É por isso que é essa paciência de Deus que faz com que a chuva, quando cai, ele cai sobre os maus e sobre os bons. E a chuva, o sol quando sai, ele sai sobre os maus e sobre os bons. Essa é a paciência, mostra isso, a paciência de Deus, através da graça comum. É por isso que nós somos chamados como filhos de Deus, para sermos perfeitos, de acordo com o livro de Mateus capítulo 5, versículo 43. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não apenas vocês abençoar aquelas pessoas que vos abençoam, não apenas vocês cumprimentar os vossos amigos, não apenas fazer o bem daqueles que fazem o bem, não. Temos que também amar os nossos inimigos. Isso mostra a paciência de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem em si a paciência que Deus tem. Esse é um dos atributos comunicáveis. Não porque somos pacientes no nosso ser em si, mas em nós mesmos, mas porque Deus nos dá a paciência para nós podermos imitar Ele, para fazermos bem a todas as pessoas. Então, é a paciência de Deus que faz com que Deus dê conhecimento a um ímpio, ok? E ele seja um bom professor, e às vezes usa esse conhecimento para o errado. Foi Deus que deu. Mas tudo isso acontece diante da paciência. Deus vê tudo, porque Ele é omnisciente. Ele é omnipotente. Ele vê tudo e consegue tudo. Não porque não pode conseguir eliminar. Em um segundo. Deus não precisa de 1 hora. Em 1 segundo Ele pode fazer isso. Mas Ele teve muita paciência, Deus. Veja a paciência de Deus quando Ele conversa com Caim. Caim até dá palavrões ou responde da maneira torta para Deus. Sou eu guarda do meu irmão? Mas Deus teve ainda a paciência de conversar com ele. E lhe poupou vida, não lhe matou logo. Não matou Caim logo. Isso mostra paciência de Deus. Agora, filhos de Deus, somos obrigados a ter paciência. Se nós não temos paciência, o Espírito Santo não está em nós. Então, todo aquele que é filho de Deus, o Espírito Santo está dentro dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma ele num coração novo. E para ter paciência, como nosso Deus tem paciência. Que Deus nos ajude a sermos pacientes. E nos ajude a meditar na paciência de Deus. A meditar na paciência do Criador. Porque nos faça louvar a Ele. Obrigado, Senhor, por ser paciente comigo. Me ensina a ser paciente com meu filho. Me ensina a ser paciente com meus trabalhadores. Me ensina a ser paciente com as pessoas do meu próximo. E se nós sermos pacientes, vamos saber amar. Seja paciente. E compreenda as pessoas. Porque tu mereces o pior de qualquer um. Todos nós merecemos a condenação de Deus. Mas Ele tem sido paciente para conosco. Aliás, nós deveremos estar já mortos. Mas Deus tem sido paciente. Então medite nisso e pense nisso. E aproveito a convidar a cada um de vocês a se inscrever no canal Gildo Rafael Oficial no YouTube. Assista às nossas pregações, às nossas meditações. Espalhe o canal para que nós possamos alcançar mais homens, mulheres ao nível da África e ao nível do mundo.
e ajude-nos a crescer e, acima de tudo, que o nome do Senhor seja glorificado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Obrigado.